Sempre me perguntam se é muito difícil de fazer amizade com pessoas que nasceram aqui no país, né? Por exemplo, a Nova Zelândia. Mas isso também acontece em qualquer país do mundo que você for se mudar, que você for viver e é o país que você não nasceu. Então muita gente fala, mas cá, você tem que ficar mesmo sempre na sua comunidade, por exemplo, chineses com chineses, brasileiros com brasileiros. Por que é tão difícil de se misturar com quem já nasceu aí no país? Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Butterflies! Já vai deixando seu like, faça parte da família Butterfly, ative o sininho de notificação para você receber notificações quando tiver vídeos novos aqui no canal. E também me siga no Instagram, gente, é muito importante me seguir por lá, porque lá a gente consegue conversar também um pouquinho, eu consigo falar com vocês no meu dia a dia, então me sigam por lá também. E no Clubhouse, que a gente está tentando fazer algumas conversações por lá, deu para fazer uma vez só, mas esse final de semana, se tudo der certo, vai dar sim para fazer mais uma aula de conversação, não uma aula, mas a gente conversar em inglês, né? E é bem legal porque você consegue conversar com nós também. Então, me sigam lá no Clubhouse. E uma pergunta que eu sempre recebo, principalmente no Instagram, é sobre dificuldades de ter amigos com quem é do país, quem é nativo do país, né? E uma coisa que eu tenho pra falar é, sim, é difícil fazer amizade com as pessoas que são do país e o problema é alguns fatores. Por exemplo, o idioma, tá? Às vezes a gente não fala o idioma tão bem como a gente acha que fala. E aí acaba dificultando bastante você ter uma amizade bem sólida com uma pessoa que é nativo da língua inglesa, por exemplo. Se o país que você escolheu é, por exemplo, a Nova Zelândia, né, que fala inglês. Então, para você conseguir se enturmar com as pessoas que falam inglês, vai ser um pouco mais difícil, porque o seu vocabulário ainda não é muito amplo, muito bom, e aí fica difícil ter aquela conexão de conversar coisas, de se conhecer melhor. Então, uma das barreiras é sim o idioma, e é por isso que muitas pessoas ficam vários anos no exterior não tendo muita amizade ou muito contato com pessoas do próprio país, né? Uma outra coisa também é o tipo de emprego. Então, por exemplo, se na sua empresa só tem estrangeiros, só tem imigrantes, não tem pessoas daquele país, muito provavelmente os seus amigos também vão ser pessoas imigrantes, pessoas de outros países, porque é do seu convívio. Então, quando você não nasce naquele país, você não tem amizades de escola, do time de futebol, sabe? Essas amizades que a gente vai fazendo quando a gente cresce e a nossa família, todo mundo é da mesma cidade, que você vai conhecendo mais pessoas, enfim. Essas amizades você não tem. Então, todos os seus amigos vão ser pessoas que estão trabalhando com você. E com isso, se os seus amigos, né, o pessoal que trabalha com você, não são daquele país, não são pessoas que nasceram naquele país, muito provavelmente você não vai conhecer logo de cara pessoas que são, por exemplo, aqui da Nova Zelândia, para fazer parte do seu ciclo de amizade, tá? Então esse é também um dos fatores que demora muito para os imigrantes conseguir fazer amizade com pessoas que realmente nasceram naquele país, porque eles não têm convívio com pessoas que nasceram naquele país. Talvez o dono da empresa seja, mas é muito raro a gente ser amigo, né? Melhor amigo do dono da empresa. Pode acontecer, claro, mas não é uma regra, não é uma coisa que sempre vai acontecer. Um outro fator também é a nossa cultura. Então eu vejo muito assim, grupo de japoneses geralmente gostam de conversar e tal ao redor mais de japoneses, chineses é a mesma coisa, brasileiros a mesma coisa. E isso é porque a gente se identifica muito rápido com as pessoas do nosso próprio país. A gente se entende nas piadas, a gente se entende no jeito de falar, e quando a gente vai se enturmar com pessoas de outros países, provavelmente acontece algumas barreiras, algumas coisas que você tem que notar que você faz e não é muito aceito talvez em outra cultura. Por isso que muitas vezes a gente vê brasileiros só andando com brasileiros e chineses só andando com chineses, porque é muito mais fácil a vida no outro país. Você já está longe da sua família, você já está longe dos seus amigos de infância, das pessoas que você confia. Então é muito mais fácil
você fazer amizade com pessoas que também são do mesmo país que você, que também vivem situações semelhantes que você vive, para você conseguir sentir mais ajustado, digamos assim, naquele país novo. Por isso que é muito comum você ter mais amizades com as pessoas da sua própria nacionalidade. Então, brasileiros com brasileiros é muito mais fácil você conseguir se sentir em casa do que com uma pessoa de outro país, tá? Principalmente aqui na Nova Zelândia, por exemplo, os neozelandeses são pessoas que, num geral, são mais fechadas, né? Não é todo mundo, mas, num geral, são pessoas mais fechadas. Eles demoram um pouquinho mais para se abrir, você tem que, talvez, conversar mais com eles, você tem que estar sempre convidando para fazer alguma coisa. Claro que não é todo mundo assim, eu conheço muitas pessoas aqui que não são nada assim. Mas assim, num geral, para quem recém chegou aqui no país, vai ter esse tipo de impressão, sabe? Eu fiz muita amizade com pessoas daqui e foi quando eu me senti mesmo que a Nova Zelândia poderia ser o país que eu escolhesse, que eu fosse escolher para morar. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade aqui. Então, os meus colegas de sala, as pessoas que eu fazia trabalhos na faculdade, eram pessoas que nasceram aqui. Isso me ajudou demais a entender o país, a me enturmar, né, com pessoas daqui, eles a entenderem também o meu jeito e tudo. Aí foi quando eu descobri que, na verdade, eles não são tão diferentes quanto a gente pensa. E era mais uma barreira, pra mim, pelo menos, era mais uma barreira linguística e também do meu convívio, porque os trabalhos que eu fazia tinha muito poucos kiwis e os que tinham não eram pessoas que eu me identificava muito, porque a gente era muito diferente, sabe? Então não tinha como criar uma amizade enorme ali. Aí na faculdade, que a gente tava também passando pelas mesmas coisas, estudando a mesma coisa, a idade regulava um pouquinho também, mais ou menos parecida. A gente acabou criando uma amizade muito grande, então é isso que eu digo. Escola geralmente é um lugar bem legal para fazer amizade com pessoas daqui, porém eu sei também de gente que vai fazer high school, né, que é adolescente e acha muito difícil fazer amizade com pessoas do país. E isso se dá também porque eles estão muito acostumados com pessoas de fora e essas pessoas de fora geralmente não ficam no país. E aí eles acabam já tendo a panela deles, né, as pessoas que eles já convivem há muito tempo no seu dia a dia. E acaba sendo difícil sim, principalmente quando a gente é adolescente, né, que tem muito assim os hormônios e tudo tá mudando, deixar outras pessoas entrarem na sua roda de amigos. Eu lembro quando eu mudei de escola no 2º grau, também foi difícil pra mim me adaptar. Eu era amiga de todo mundo, eu conversava, fazia trabalho de escola, mas não era o mesmo sentimento que eu tinha com os meus amigos de infância, que eram os amigos que eu já estava convivendo há muito tempo. E aí quando eu troquei no 2º grau, fui só eu que troquei de escola. Aí eu ainda continuei tendo muito mais amizade, tá muito mais apegada com os meus amigos da infância do que o pessoal que eu conheci no 2º grau. Eu gostaria até de trazer pessoas aqui, né, que estão morando aqui com os filhos, para conversar um pouquinho também sobre como é se enturmar, assim, na escola. Eu acho que quando é criança pequena é um pouco mais fácil, mas quando já é adolescente na escola, como é que é se enturmar com as pessoas que são daqui. Eu sei que quando a gente é adulto, e foi meu caso quando eu vim pra cá, demorou muito tempo pra mim realmente conhecer kiwis, conhecer pessoas daqui, porque no meu ciclo de vivência não tinha ninguém, né? Meus trabalhos não tinham muita gente, quando tinha eram pessoas que eram muito diferentes de mim, gostavam de coisa diferente do que eu gostava, então era difícil depois do trabalho poder sair, fazer as mesmas coisas. Alguns já tinham filhos, eu era muito novinha, então não tinha também a mesma mentalidade, digamos assim. E a barreira da língua, pra mim, é a barreira maior que faz com que as pessoas tenham dificuldades de conseguir construir uma amizade sólida com neozelandeses, principalmente aqui na Nova Zelândia. Eu sou casada com uma pessoa que nasceu aqui, então, obviamente, eu conheço muito mais neozelandeses por causa do Ari, né? Porque os amigos dele são todos daqui. Claro que a gente não mora em Christchurch, então a gente teve que fazer novas amizades, tanto eu quanto ele. A gente mora em Auckland faz só 3 anos. Então todo mundo que a gente conhece aqui nessa cidade nova é novo pra gente. E no trabalho dele a maioria é neozelandeses. Então ele convive com pessoas realmente daqui, o que faz com que eu também conviva
porque a gente vai alguma janta, algum encontro, alguma coisa assim, e eu tenho mais convivência com pessoas que são daqui mesmo, mas não é uma regra para todo mundo. E claro que tem muitos brasileiros que trabalham em empresas que tem muito neozelandês, e com isso falo que você também tenha logo uma amizade com pessoas daqui. Mas a pergunta que me veio foi por que eles notam que quando você chega aqui na Nova Zelândia, por exemplo, a maioria dos brasileiros só anda com brasileiro e a maioria dos chineses só anda com chinês e por aí vai. E a resposta é simples, é porque não tem convívio diário com pessoas que são mesmo do país, e a barreira do idioma também é uma muito grande, porque quando você está aprendendo um novo idioma, é muito difícil conseguir se conectar com outra pessoa que fala outro idioma completamente diferente de você, porque você não vai conseguir se expressar e não vai conseguir mostrar quem você realmente é, tá bom? Mas não desista, dependendo dos trabalhos que você vai tendo, dependendo como o seu inglês vai evoluindo, as coisas vão sim melhorando. É uma fase, e essa fase de imigrante todos nós passamos, né? Todos nós temos essa fase que a gente se sente que não pertence ao país, que a gente nunca vai ter amizade com pessoas que são mesmo do país. Então isso é muito normal, mas vai de cada um também, né? Não tem como, eu tô falando mais da minha opinião do que eu passei, do que eu vi, mas obviamente as pessoas têm outras histórias, outras vivências, tem outros trabalhos, então a historinha de cada um vai ser sim diferente. Mas eu só quero dizer que se vocês gostarem de alguém que é do país e convidarem pra sair ou pra jantar e tal, muito provavelmente que a pessoa vai querer também, e assim você vai formando uma amizade com pessoas que são daqui também, e assim se sentem mais parte do país, tá bom? Um super beijo, espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Bye!